Olá, bem-vindos a mais um ABC da Notícia. Aqui é o lugar certo para você entender, se achar, no meio de tantos fatos, notícias complicadas. Isso sem contar a quantidade de notícias falsas que correm atrás da gente de um lado para o outro. Às vezes a gente até escorrega nelas, mas nós estamos aqui para isso, para falar de forma acessível, em letra de forma, traduzir assuntos do dia a dia. Por exemplo, você sabe exatamente o que faz um senador? Um deputado federal, um deputado estadual, e você sabe qual o poder do seu voto e o que acontece com ele depois que o candidato é eleito? Esse é o nosso assunto aqui hoje. Mas no programa de hoje nós vamos sem o Alexandre Sayad, que é o meu companheiro de bancada, que está aí de molho em casa com o termômetro na boca, com influenza. Nunca vi como tanta gente fica doente. Impressionante, cada hora é uma pessoa perto que está com um resfriado, uma gripe, enfim. Hoje, quem tirou aí a sorte foi o Ali. Mas semana que vem ele está de volta e hoje, para conversar com a gente sobre esse assunto, estão hoje aqui a Maria Líbia, que além de graduada pela USP em administração, com especialização na Universidade de Colômbia, é diretora do Poder do Voto, um aplicativo genial para que você possa acompanhar de perto o dia a dia do poder legislativo. Está também com a gente o cientista político Rodrigo Augusto Prando. O Rodrigo é professor e pesquisador pela Universidade Mackenzie. Está aqui também, direto de Santa Catarina, o Vinícius Zunino. Ele é engenheiro de produção e gestor de formação de lideranças da plataforma Politize, que é uma organização sem fins lucrativos que tem como principal objetivo levar a educação política a qualquer lugar, para qualquer pessoa. Bom, eu gostaria de começar perguntando para você, professor Rodrigo, por que a gente sempre comentou que o brasileiro sofre de uma amnésia eleitoral. As pessoas votam, depois de algum tempo, elas nem lembram em quem votou, elas parece que não têm um interesse. Por que você acha que isso acontece? Ou, depois dessa mesma pergunta, vou fazer uma duas em um aqui. Você acha que dessa vez, nessa eleição, existe alguma diferença? Isso não está acontecendo, as pessoas estão com mais interesse em se informar sobre política, isso está mudando. Então, vamos lá. Primeiro, sobre a amnésia eleitoral, por que isso se dá? Bem-vindo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Poli, obrigado, um abraço aí para você, para toda a sua equipe, e também para o Vinícius e para a Maria, porque só quero deixar destacado, eu não sabia que eu ia participar com os dois, e não raro, quando me perguntam sobre política, eu indico tanto o Politize quanto o Poder do Voto. Então, assim, é para mim um prazer enorme estar aqui com os dois nessa mesma entrevista. Bom, vamos lá. Da questão da amnésia ou da falta de memória. A cultura política brasileira é uma cultura política bastante ligada às pessoas, ela é muito personalista. O que significa que, em grande parte das vezes, o eleitor fixa muito bem o voto dado ao chefe do executivo. Na cidade, o prefeito, no estado, o governador e no nível federal, o presidente da República. O não acontece com os candidatos do legislativo, o vereador no município, o deputado estadual, os deputados federais e os senadores. Então, estes acabam chamando menos atenção. E como muitas vezes não se tem uma única variável na escolha do voto, a racionalidade do eleitor é muito distinta, então ele pode escolher, por exemplo, um candidato de esquerda à presidência ou de direita, um deputado de direita, um senador de centro-esquerda, enfim. Então ele vai, na verdade, escolhendo não tudo dentro de uma mesma posição política. Aí, na verdade, é mais difícil a gente acompanhar, né, na mídia, o dia a dia, né, dos deputados e dos senadores, do que aqueles que acabam tendo muita atenção e pautando a mídia, como é o caso, por exemplo, nessa eleição do presidente e do governador. Então, assim, por um lado, o próprio ofício do legislador, né, na confecção das leis, que é mais difícil muitas vezes para a população entender. Do outro lado, falta também do cidadão entender que o voto tem uma temporalidade, tem um antes da eleição, eu escolho, eu me preparo,
durante a eleição eu vou lá naquela festa cívica da democracia e voto, e depois seria o quê? Acompanhar aquele que eu elegi para ver se de fato o que ele apresentou como proposta, os projetos de lei, as comissões que ele faz parte, está dentro do escopo daquilo que foi apresentado quando me pediu voto. Então também tem um pouco aí da autocrítica do brasileiro de não acompanhar e costumar dizer que não gosta de política ou dos políticos, né? Então acho que esta é a primeira questão relacionada. A sua segunda pergunta, desculpa, qual foi mesmo? Se nessa eleição em especial, perfeito, você lembrei. sente se isso, de alguma forma, mesmo que seja de forma ligeira, gradual, isso está mudando? Ou mudou? Não, olha só, essa eleição tem a característica de que a gente terminou um primeiro turno com praticamente 92% dos votos destinados ao ex-presidente Lula e ao atual presidente Jair Bolsonaro. Então reforça que, de fato, a gente acaba focando nas eleições nos chefes do executivo, naquele que ou governador ou presidente. Realmente, nesse momento aí de muita polarização, as informações chegam em abundância e é interessante que você colocou logo na abertura do programa, nem sempre verdadeiras, tem muita fake news, mas a gente acaba concentrando-se, sem dúvida nenhuma, no executivo. E daqui a pouquinho, passado uns meses, a grande maioria não deve se lembrar, infelizmente, do voto dado ao legislativo. Agora, claro que se não generaliza, né? Existem pessoas que acompanham e existem, inclusive, plataformas, como daqui a pouquinho vão se expressar, que nos ajuda bem e bastante bem a dar esse prosseguimento dentro do senso crítico de acompanhamento das propostas. Isso, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o poder do voto, que é um aplicativo que a gente tem que ter aí no nosso smartphone, que é obrigatório, porque assim, todos esses recursos têm que ajudar e fazer valer alguma coisa, né, para a gente cercar esses nossos políticos. Mas eu gostaria de deixar a Maria Lídia até para o final desse ciclo aqui, para fechar esse ciclo de informação, e perguntar aqui para você, Vinícius, que assim, ainda, a gente estava falando agora, né, que as pessoas ainda estão votando com um baixo grau de informação. E o Politize vai justamente contra essa corrente, quer dizer, vai não ao encontro, mas de encontro a essa situação para tentar reverter isso. Então, vamos começar pelo começo? Eu gostaria que você, que é o craque aqui do Politize, de traduzir esses conceitos, traduz para a gente o que para os cargos legislativos. Vamos pegar só os legislativos, que é senador, deputado federal, estadual. Para que eles servem? Qual a função deles? Muito bom, Paulo. É um prazer estar com vocês, é um prazer aqui estar na Band News FM, poder conversar aí com os ouvintes da Band News. E é uma honra, uma responsabilidade muito grande também por estar do lado do Rodrigo e da Maria Líbia. A Maria Líbia é minha amiga de longa data aí, a gente aqui trabalha muito junto com o Poder do Voto na Politize. É um prazer estar com vocês. Poli, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que, tentando ser bem, eu não vou dizer simplista, mas didático, vamos lá. Eu acho que é legal a gente tentar trazer em uma frase, assim, se a gente fosse falar o que uma pessoa que trabalha no papel de deputado federal, ou senador, ou senadora, ou deputado estadual, ou até mesmo vereadora, qual que é o seu papel, né? O papel dessa pessoa é legislar, né? E é legal trazer legislar porque essa pessoa faz parte, aliás, do poder legislativo, né? Mas aí vem a pergunta, o que é legislar, então? Né? Exatamente. Legislar, a gente está entendendo aqui como o processo de criar leis, avaliar elas, poder refletir sobre elas, e entra aqui também um papel de fiscalizar o poder executivo, né? Então, pode vir a pergunta aí, Vinícius, então significa que vereador, deputado, senadora faz tudo a mesma coisa? Mais ou menos, né? Se a gente for analisar que cada um desses cargos está atuando em uma esfera diferente, alguém pensando, né, os deputados federais e os senadores pensando na União, deputado estadual pensando no seu estado e vereador pensando na sua cidade, por exemplo, cada um tem um papel de pensar nas regras da sociedade, vamos dizer assim, as leis, para a sua esfera, né?
de tal forma que a regra ou a lei que a gente pensa na esfera federal não vá contra a responsabilidade da esfera estadual ou da municipal. Claro que é legal a gente pontuar aqui diferenças, e aí eu vou me ater aqui às diferenças no deputado, nos papéis de deputado federal e senador, porque eu acho que pode gerar uma certa confusão aí na cabeça do ouvinte quando a gente fala desses papéis aqui, né? E aí, mais especificamente para esses papéis, eu acho que é primeiro legal trazer que deputados federais e senadores, ou senadoras, né, atuam no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é dividido em duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e o Senado. E aí, qual que é a diferença dessa galera? Será que a gente não está elegendo duas São pessoas duas para a mesma casas, coisa? certo? Na realidade, não. Duas casas, exatamente. Duas casas, né? Tanto é que a gente chama que o Brasil assume o regime bicameral, né? Para criar e avaliar suas leis. Então, a gente costuma dizer aqui que a Câmara dos Deputados é a Câmara que vai traduzir a vontade e a visão da população como um todo. É por isso que é a maior casa, né? É a maior Câmara que a gente tem no nosso Congresso. São 513 deputados eleitos pelo voto proporcional e que ficam 4 anos no poder. Boa parte das leis, inclusive, emergem da Câmara dos Deputados, né? Então, a gente pode trazer aí que os deputados têm como papel criar as leis, aprovar medidas provisórias, fiscalizar o executivo, também aprovar o orçamento, né? E também é na Câmara dos Deputados que, por exemplo, se dá entrada no processo de impeachment do presidente. E se a gente for ver lá no nosso Congresso, o Congresso Nacional é que tem aquela cúpula para cima, não sei se todo mundo vai lembrar, tem a concha virada para cima, porque é justamente a ideia de quantidade, de tentar traduzir a vontade de todo mundo, do povo, né? E o Senado, que tem a cúpula para baixo, ela traz uma ideia de discussões mais ponderadas, né? Porque os senadores, eles representam as unidades federativas. E aí é legal trazer que cada estado, cada unidade federativa tem 3 representantes como senadores no Senado, diferentemente da Câmara de Deputados, que é proporcional aos eleitores dos seus estados, né? E aí o Senado é entendido como essa casa revisora. Então, muitas vezes, os projetos de lei vêm da Câmara, passam para o Senado, em que faz a revisão, faz os ajustes aí no projeto de lei. Claro que tem todo o processo legislativo que eu não vou me debruçar aqui, mas o Senado acaba sendo essa casa mais ponderadora, né? E é legal trazer também que os senadores e senadoras, além de criar e aprovar e revisar as leis, né, que estão passando aí pelo Congresso, tem papéis bem interessantes, como, por exemplo, julgar presidentes, julgar ministros, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, e fazer sabatinas para aprovar essas pessoas a esses cargos de ministros e outros cargos que a gente tem tá certo. no nosso país. Então, bem curtinho. Bem grosso modo esse, quer dizer, os deputados aí. federais, eles têm que ter um bom termômetro para entender o que a sociedade está precisando como lei para a gente viver melhor, para a gente, o que esse monte de brasileiros está precisando de leis para regulamentar, para pôr ordem na vida deles, o que eles estão precisando? Eles têm que propor essas leis, os outros tantos deputados avaliar, votar e falar, isso aqui, valeu, então pá. Aí vai para o Senado vai ver se aquilo dá um equilíbrio para aquela lei e volta às vezes para a Câmara de novo e assim vai. É importante você ter falado do Senado, porque o Senado, inclusive, estão comentando muito que é o Senado que pode, inclusive, fazer o impeachment de alguns ministros do Supremo, do Supremo Federal, Tribunal Federal. Né? Por isso que você, inclusive, citou agora. Quer dizer, o Senado tem realmente um alcance muito grande. Bom, para fechar esse ciclo aqui, esse primeiro bloco, eu gostaria, no segundo bloco a gente vai retomar, Maria, mas eu gostaria que você explicasse, dentro disso, a gente já explicou um pouco sobre o espírito do eleitor,
O Vinícius explicou um pouco a função dessas figuras todas do nosso sistema político, e agora você chega com o aplicativo. Como é que a gente acompanha essa gente toda? A gente deu poder para eles, eles somem do mapa, vão lá para Brasília, dão as costas para a gente, mas a gente tem como acompanhá-los. Conta como é que é o poder do voto, o aplicativo, rapidamente para a gente. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Como o Vinícius falou, já trabalhamos a longa data com o Politize, com a colaboração de algumas outras entidades do Poder do Voto. Muito prazer, professor Pan. E Poli, sou sua fã, não é de hoje, e agradeço por essa oportunidade para a gente falar sobre o Poder do Voto. Bom, meu nome é Maria Líbia, eu dirijo a área de marketing do Poder do Voto, já desde a sua fundação, desde 2018, quando a gente... em fevereiro de 2019, quando o Poder do Voto foi lançado. O símbolo do Poder do Voto, o ícone do Poder do Voto, é um binóculo, e não é por acaso, né? O lançamento foi feito em Brasília, em fevereiro de 2019, um binóculo gigante, mirando para o Congresso Nacional. Eu acho que essa é a melhor analogia que a gente pode fazer sobre o papel desse aplicativo. Monitorar, para não dizer fiscalizar, a atuação do Legislativo Federal, deputados federais e senadores. Como é que funciona isso de uma maneira bastante simples mesmo, porque explicar, e como a Poli falou, de maneira até lúdica, é simples. É claro que tem uma tecnologia bastante pesada por trás do que a gente vê na tela do celular. No aplicativo, nós selecionamos as leis mais impactantes para o dia a dia do eleitor. Vamos pegar lá um tema, violência contra a mulher. Essa lei, ela foi votada por deputados ou por senadores ou por ambos, né? Depende da casa, como o Vinícius acabou de mencionar. Essa lei está lá no aplicativo, no meio de algumas outras, todas elas de bastante relevância para o dia a dia do eleitor. O eleitor, usuário, né, como a gente chama, do aplicativo, ele abre essa lei, ele pode conhecer mais sobre essa lei, clicando em cima dela tem o detalhamento com um brevíssimo resumo do que ela é, e se ele quiser conhecer o conteúdo total, ainda é possível através de um link. Ele tem pareceres de algumas entidades, associações das mais diversas correntes, uma delas é o Politize, só para eu gosto de exemplificar que a gente vai de OAB a CUT. São 14 entidades que opinam sobre essa lei, com o polegar para cima ou o polegar para baixo. Eu sou a favor ou sou contra essa lei? Aquele que está usando o aplicativo, ele com base nisso, nas suas próprias avaliações, ele vota. Quanto mais ele vota a favor ou contra determinadas leis, melhor vai ficar caracterizado o perfil dele. Com esses votos, nós cruzamos com a base, através da lei da transparência, que está indo lá, acho que para o 10º ano, depois o professor me corrija, mas a gente está aí há 8 ou 9 anos com lei de transparência, e com base nela, os robôs do Poder do Voto capturam esse voto, cruzam com os votos dos deputados e senadores e dizem para o usuário do aplicativo quem representa. Esse é a melhor tradução do que é o Poder do Voto. Quem te representa no Senado e no Congresso. Até 3 senadores e 1 deputado federal vão ser apontados pelo aplicativo com percentuais de match. Então, o deputado pode ter 80%, 50%, 70%. Puxa vida, mas aquele deputado que eu votei não deu match comigo, não apareceu no aplicativo. Ok, você seleciona esse deputado e fica sabendo quanto de match, quanto de sincronia, quanto de afinidade ele tem com a sua própria opinião sobre a lei. Eu acho muito bacana. Muito resumida é isso. É muito interessante. O que eu acho mais interessante, além dessa sua explicação, é esse detalhe que você conta que tem lá os links com várias opiniões, que vai de CUT a Fiesp, vamos supor, de A a Z. Quer dizer, você tem ali várias opiniões, não tem uma visão única de uma determinada lei. Então, a pessoa, se quer se informar,
Porque, assim, a pessoa bem informada, ela tem condição de ter a própria opinião, de fazer a melhor escolha. É isso que eu quero dizer. Quem está bem informado tem condição de fazer a melhor escolha. E eu acho que dessa maneira, por esse caminho, ela tem. Antes da gente retomar a conversa, gente, eu vou colocar aqui um trecho de uma entrevista de uma estudante da periferia aqui de São Paulo, chamada Júlia Gomes Bortolotti. Nós conversamos com ela na semana passada sobre o voto jovem e ela fez um comentário que foi muito marcante para nós aqui do ABC da Notícia sobre a relação do eleitor com o candidato. A gente vai ouvir e aí eu volto aqui que eu gostaria de ouvir vocês. Vamos ouvir. Ainda mais para mim, que venho da periferia, então eu estou muito acostumada com o prometer nessa parte de pedir votos, mas aí se ganha, ninguém nunca vota. Aqui é muito bom para vir pedir, e aí ganham aqui na nossa região, mas esquecem da gente. Então, alguns candidatos a gente sim consegue ver que querem fazer, que querem mudar, mas a gente tem medo, porque a gente já está acostumado com vir pedir e esquecem da gente. A gente vira só, deixa lá, vamos fazer pelo outro. Então, dá medo. A gente escolher e aconteceu como sempre vem acontecendo. A pergunta que eu faço para vocês, não sei quem quer começar a responder, qual o antídoto, qual o antibiótico que a gente tem para esse tipo de atitude? Ou seja, como se proteger desse tipo de candidato? Existe alguma maneira? Com o poder do voto é pós, né? É pós-voto. E antes, como que vocês acham que é possível se proteger? Eu posso fazer um comentário porque eu vou jogar a bola para os meus dois colegas, né? Pode. O trabalho que os dois fazem, né, no Politize, no poder do voto, dá os instrumentos para essa jovem, essa comunidade, conseguir saber antes em quem votar e depois acompanhar. Porque, de fato, a classe política muitas vezes se distancia da sociedade, só que hoje nós temos uma sociedade hiperconectada. Você tem no seu smartphone, você tem no seu computador, e eu cansei de, em sala de aula, em palestra, abrir tanto o Politize quanto o poder do voto para mostrar para as pessoas essa história da temporalidade do voto, antes, durante e depois. Então, muitas vezes, o brasileiro tem uma postura de espectador, falar, ele me prometeu e depois ele não volta, mas talvez não volte, você que tem que ir lá e cobrá-lo, né? E você não precisa necessariamente ir presencialmente. As redes sociais, elas de certa maneira mexeram com a hierarquia e com as estruturas mais tradicionais da política, porque acessar a Câmara dos Deputados lá em Brasília, o Senado da República, é inviável para a grande maioria dos brasileiros, mas você consegue acompanhar nas redes sociais e cobrar. Então talvez a pergunta não é, e se eles não voltarem, mas como que eu chego até eles, como que eu pressiono, como que eu vou lá cobrar o meu voto que foi dado em confiança a ele. E aí, de novo, eu quero insistir, não estou puxando o saco, não. É porque eu acho que os dois têm um papel relevante aqui. A Maria Líbia e o Vinícius trazem informação de altíssima qualidade para fugir de fake news e teoria da conspiração. Agora, deixa eu te falar uma coisa, então, Rodrigo. Você acha que não vale mais essa história... assim, quem que abandona? O eleitor ou o eleito? Nesse momento já não vale mais você dizer eu fui abandonado e não dá para dizer mais eu abandonei, porque o cenário é outro. Tá. Poli, não existe aí você pensar o seguinte, né? Eu costumo dizer para o jovem que é meu aluno, eu falo assim, olha, do político mais democrático, republicano, ético e comprometido, até o político mais picareta e vagabundo, o que eles têm em comum? Eles têm voto. Eles chegaram referendados pelo voto. Não existe uma horta atrás do Palácio do Planalto e que de 4 em 4 anos são colhidos presidentes, ministros ali, ou seja, eles são representantes da sociedade. Enquanto o Vinícius falava aqui, e com muita propriedade, né, do legislativo, eu estava lembrando o Rousseau, né, o Montesquieu, que são clássicos da sociologia. O Rousseau já dizia, olha, o executivo tem que ser trocado de tempos em tempos,
não é? Porque ele não pode ficar ali muito tempo, senão ele começa a governar para além além da vontade popular e em benefício próprio. E outra coisa, ele dizia, o legislativo, quem se candidata para o legislativo tem que conhecer muito bem o povo para o qual fará as leis. Isso está lá no século XVIII. Então, se isso estava lá no século XVIII, hoje a gente tem instrumentos que a gente tem que abandonar a postura de espectador e ser mais ativo. Veja só, hoje um especialista, então de repente eu estou aqui falando, vocês estão falando, e daqui a pouco entra comentário e entra questionamento, isso é ótimo. Claro, dentro do nível de respeito, que você pode não concordar, mas você quebra a hierarquia. Então eu acho que a gente tem que entender que a política, ela é o que ela é, porque nós, em grande parte das vezes, ou nos dedicamos muito pouco a entender como ela funciona e deixamos para outros que entendem muito e não necessariamente vão usar da política naquilo que é mais bonito, que é a organização da vida coletiva, da vida pública. Então não adianta falar que um problema é só do lado do político ou só do eleitor. O problema é de ambos, e se o problema é de ambos, tem que ser resolvido coletivamente, não de forma individual. Então, Vinícius, depois do que diz o Rodrigo, você acha que a responsabilidade também é do eleitor? Quer dizer, diante de todos os recursos que há hoje, você acha que não dá mais para falar, só o candidato é um oportunista e tal? Como você vê isso? Eu concordo em gênero, número e grau com o Rodrigo, Poli. E essa é uma das premissas básicas da democracia em si, né? No fim, a democracia é construída por todos, né? E não por alguns que são eleitos. Aliás, né, tem vários teóricos que trazem aqui, né, que no fim a democracia também não é só a vontade da maioria em si, né? Mas a democracia é o regime que possibilita a gente entender que o poder emana do povo, mas mais do que isso em si, né? A gente tem um olhar para as minorias e garantir que todo mundo seja ouvido, independentemente de ser grupo majoritário ou não, né? E isso envolve a participação cidadã, e a democracia tem ritos para isso. O problema é que muitas vezes a gente não sabe quais são os ritos que a gente, enquanto cidadão, pode fazer uso em si, né, para fazer valer a democracia. Acho que é legal recuperar nisso, e pensando nesse nosso papel pré-voto, que o Rodrigo trouxe muito bem, e a gente tem aqui à tona na discussão. Acho que é legal trazer que a própria Politize surgiu em 2013 com essa vontade em si, né? A gente começou a pensar na Politize lá quando a gente identificou que a galera que estava falando de política, que estava indo em manifestações e tal, trazia muitos erros em si, na própria fala, em quem cobrar, etc., né? O que não é não vamos dizer que é culpa dessas, né, da população em si, mas a gente não foi preparado para isso, né? Eu me formei, por exemplo, no ensino médio, sem ter clareza aí de qual que era o papel do deputado federal, o senador ou vereador em si, ou até mesmo prefeito, né? Tá falando uma coisa. Então a gente não foi formado para isso. É verdade, a gente aprende poder legislativo lá no ensino fundamental e nunca mais ouve, né, falar. Exatamente. As escolas têm feito Exatamente, muito então a gente precisa ler isso. Você vê, as escolas fazem muito, assim, sem nenhuma crítica tão veemente, mas as escolas fazem muito esse exercício hoje, as escolas privadas, principalmente do exercício da ONU, que encenam a ONU, que é uma coisa que faz muito sucesso, é muito bacana, porque os alunos entendem muito as forças políticas, as correntes no cenário internacional, mas não faz a versão nacional desse cenário, né? Não tem isso. Exatamente, Paulo. Eu acho que tu trouxe muito bem esse ponto em si, né? Então a gente não foi preparado para exercer no regime democrático em si, né? E é compreensível que, como o Rodrigo trouxe, né, a gente acaba esperando muito uma ação do lado da pessoa que foi eleita para nós, né? Mas a gente esquece que tem o nosso papel, né? E aí eu acho que é legal ponderar aqui que aqui na Politize a gente tem atuado nessas eleições com a nossa campanha Olhe, Vote, Mude, que é justamente esse antes, durante o voto e depois do voto. Então, olhar ao seu redor, se conhecer também, se preparar para exercer o voto de maneira qualificada. Para isso, a gente tem feito ao longo do ano aí postagens, publicações, textos, podcasts e até mesmo formação de cidadãos e cidadãs por meio do programa Embaixadores Politize. E o Mude traz muito essa ideia de agir para poder mudar a sua realidade, mas também mudar o seu jeito, a sua forma de olhar a política e se relacionar com ela.
né? Por isso que a nossa campanha também ela vai até 15 de novembro. Depois do segundo turno, para a gente trabalhar essas ações de como que a gente pode agir depois que os nossos representantes estão eleitos, né? Maria, para a gente ir caminhando para o final aqui, a falta de interesse está ligada à falta de conhecimento no sistema político, né? A gente viu isso ao longo da história, da nossa história. Como que você vê tudo isso, não só o trabalho de vocês, junto do Politize e outras iniciativas, e você vê aí o sucesso, hein, no mundo da escola. Você viu o professor aí, o maior fã, eu também, mas eu não sou educadora, né? Então eu vou devolver o confete, porque tanto a Júlia, né, que foi entrevistada, quanto o professor e o Vinícius, não só fala, como executa a resposta para essa pergunta dela, que é informação / educação, né, se a gente quiser expandir, porque na verdade essa é um dos grandes problemas, né, se não o principal problema, é a falta da educação, e no nosso caso da educação política, né? O poder do voto, Poli e Vinícius e professor, ele vive absolutamente, ele é uma associação apartidária, absolutamente apartidária. Nós não temos nenhum incentivo, nenhum patrocínio e todo um código de conduta sobre o sigilo das informações que são coletadas por robôs. Não tem manuseio. Mas ou além disso, né, ou para além disso, tem um compromisso muito forte de passar essa informação para o usuário de uma maneira tão isenta que nós só aceitamos doação de pessoa física para manutenção da associação, que é sem fins lucrativos, e a formação dessa cultura política não é um trabalho simples. A gente tentou até trabalhar com influenciadores para divulgar o poder do voto, mas não, a ideia é sensacional, mas política eu não faço. É política? Então, assim, a gente tenta concentrar o tema da política apartidária, né? Porque o que está nos matando, né, por ironia que pareça, a discussão está tão acalorada na polarização que a gente não está conseguindo sair para olhar opiniões, a gente só está vendo o lado branco e amarelo, o azul e verde, ou seja lá de que cor que a gente queira chamar os dois lados da briga que se tornou a nossa política. Então, a resposta, Poli, já foi dada pelo professor e pela entrevistada, é a educação. E o Vinícius falou do outro lado, que é o lado que a gente executa, que é o lado do monitoramento, é o eleitor olhando o político, não só esperar que o político olhe para o eleitor. As redes sociais nos deram essa possibilidade, a internet está aí para isso, e como o professor mencionou, nós temos aí vários instrumentos. Derivado do poder do voto, 2, 3 meses antes da eleição, nós criamos um site chamado Voto em Quem, que faz o mesmo match para deputados já eleitos. E outras N plataformas que existem disponíveis, que dão condição do eleitor não só escolher o seu voto, fazer o match, como monitorar. O poder do voto é uma delas. Eu sou um pouco parcial, mas eu acho a melhor delas. Claro. Mas que a gente consegue monitorar o trabalho do deputado do lado de cá. Isso, gente. Eu acho que hoje a gente tem recursos, as redes sociais, os aplicativos estão aí para a gente entender que não tem mais essa de quem abandona quem, o eleitor ou o eleito. A gente tem recursos para monitorar a situação e entender que o nosso voto tem poder. Esse foi o assunto do programa de hoje. Nosso tempo chegou ao final, foi rapidinho, uma pena, mas eu acho que a gente ajuda aqui muita gente conhecer esse aplicativo, o Politize, que é incrível, muita gente não conhece, apesar de muitas escolas usarem. E eu quero agradecer muito a todos pela participação, a Maria Líbia, do aplicativo Poder do Voto, vão lá, procurem, que vale a pena. Do cientista político Rodrigo Augusto Prando, muito obrigada pela presença. Do Vinícius Unino, um dos gestores da plataforma Politize, muito obrigada, gente. Semana que vem muito espero ter de volta aqui o nosso Alexandre Sayad, recuperado da gripe, porque ele faz muita falta nesse programa. Eu agradeço a colaboração na produção executiva da Mônica Quezan,
pela Band News FM. O apoio operacional foi do Gustavo Giovanni e a coordenação foi do Renan Suquevicius. Lembro que esse programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que você encontra em todas as redes sociais e nos ouve também pelo Spotify. Tchau e até semana que vem.